Tô te falando com o Paloma Totti. Paloma Totti acompanhou toda a fala. Opa, peraí que eu tô sem imagem. Acompanhou toda a entrada da Juliana Rosa, né? Você vê que constrangimento, né? Não é só no futebol aqueles técnicos falando aquelas bobagens, declarações absurdas. Você vê que confusão que foi essa do presidente da República. Paloma, rodada de ontem, e aí? Vamos lá, vou falar da parte que me toca, o futebol. Seguinte, boa tarde para você, Eneg, boa tarde para todo mundo. Bastante polêmica com relação à arbitragem, né? Teve polêmica no Beira-Rio, no jogo do Botafogo, no Clássico Paulista também. Saiu, a CBF divulgou agora há pouco o áudio do VAR no Clássico Santos e Corinthians e Santos. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir. Mas antes, vamos repercutir um pouquinho, porque eu estava ouvindo agora de manhã o Simon falando sobre esses lances, né? E sobre a arbitragem. Bom, especialmente ali na reclamação do toque no braço do Pita, pegou no peito, né? A bola explode no peito dele, gol legal, na câmera lenta dá pra ver bem, e aí o CEO do Botafogo ficou louco da vida com a arbitragem, detonou a arbitragem, e aí precisa analisar direito, né, Oeneg? A gente tá numa reta final aí de campeonato, é claro que no calor do jogo, agora a situação do Botafogo, né, a vantagem diminuiu, tinha uma boa vantagem, e agora ela tá se encurtando cada vez mais, então precisa só ter um pouquinho de calma na hora de analisar isso no pós-jogo, porque você vê a imagem e nos dois lances questionados pelo Botafogo, né? No gol anulado do Cuesta, pelo toque de mão, um gol bem anulado, e aí também nessa bola que explodiu no peito do Pita, o gol foi legal. Então, o Botafogo ontem não jogou mal, jogou bem o Botafogo, foi ali o resultado, a derrota por 1-0 foi uma questão do jogo mesmo, né? Ainda tem a vantagem, mas é aquilo. Corre o risco de deixar escapar o título, sim. Esse risco existe. Essa semana, desculpa. Essa semana tem Palmeiras e Botafogo. Então, confronto direto aí na briga pelo título. E se o Palmeiras ganhar, cai para 3 pontos essa vantagem. Impressionante também aí esse Palmeiras, né? Melhorou bem, passou por uma fase de muita oscilação. O Abel Ferreira fez algumas mudanças no time que deram um jeito. E o Palmeiras agora chega à 3ª vitória seguida, a última aí do fim de semana contra o Bahia. E só para destacar, hoje uma data especial para o palmeirense, 30 de outubro, faz 3 anos que começou a era Abel. 3 anos atrás, nesse mesmo dia, o Palmeiras anunciava a contratação do Abel Ferreira. O Palmeiras parece ter superado, né, essa oscilada que deu no campeonato. É normal os times oscilarem dessa forma. O Inter é mais um exemplo disso, né, dessa grande oscilação que é o Brasileirão, um campeonato muito longo. Vinha do 7-1 contra o Santos e ontem caiu diante do Coritiba, vice-lanterna, derrota por 4-3. Vai entender, né? E o São Paulo, pitaquinho aí do São Paulo também, segue o seu jejum. Não vence uma partida fora de casa nesse Brasileirão. Impressionante. Ontem a gente pôde ver um São Paulo mais competitivo do que aquele que perdeu naquela sacolada por 5-0 do Palmeiras, né? Ontem a gente viu isso, um time bem mais competitivo, mas o São Paulo atingiu aí a pior sequência da história do Brasileirão sem ganhar longe do Morumbi. São 8 derrotas e 7 empates do seu São Paulo. Impressionante, né, Oeneg? Não fala isso. Não dá para entender. O pior é que você fala isso com tanta firmeza e convicção, e tá certa, é que impressionante vai ser quando começar a ganhar, né? O problema é que isso já não impressiona mais. E já tá no fim do campeonato, então que horas, exato. né? Exato. Enfim, bom, vamos lá cair então para o lance polêmico, né, do clássico Corinthians e Santos. O Soteldo invade a área e cai na disputa com o Bruno Mendes, né? O Anderson Daronco no primeiro momento não marca nada, mas aí ele foi acionado pelo VAR e aí marcou a penalidade. Como eu disse no começo da coluna, a CBF divulgou agora há pouco o áudio da conversa entre o VAR, né, o sistema ali do VAR, e o Daronco. Vamos ouvir um trechinho. Vou te dar outro ângulo de novo. Que dá pra ver pouco o contato, mas dá pra ver o movimento, aquela de cima. Vai, dá um play maior. Com esse toque ele acaba calçando. Exatamente, ele põe o pé na passada do jogador e calça a passada dele. Ele calça na passada. A decisão é tiro penal sem cartão amarelo. Ok. Tá aí, então, é bem interessante esse áudio do VAR, Sim. né, acompanhar esse bastidor. Tem que divulgar mesmo. Não é? E assim, não, Oeneg, desculpa, no primeiro momento, quando eu vi a imagem, ali eu pensei, pênalti.
Aí comecei a conversei com meu pai, que gosta muito de futebol, e ele trouxe até um destaque bem interessante com relação a Barcelona e Real Madrid, que teve no fim de semana o clássico também espanhol. E lá, assim, eles não marcam qualquer pênalti, não. Especialmente se a bola não tá indo em direção ao gol. Né? Ali alguns lances do Vinícius Júnior, que parte para a linha de fundo, os caras encostam nele, mas nunca marcam pênalti. Eles têm esse critério lá. O VAR nem aciona também o árbitro, né? Mas aqui não. Aqui tem todo um contexto. O Soteldo, a bola do Soteldo muito provavelmente ia sair, né? Mas foi marcado o pênalti. Eu achei que foi pênalti depois vendo a imagem e aí o áudio do VAR. Mas surgiu toda essa polêmica, né, Fábio? Polêmica é enorme, né? Os corintianos estão revoltadíssimos. E qualquer coisa que a gente disser aqui, a gente vai ser xingado. Sim, seja para um lado, seja para o outro. Tô dando a minha opinião, exatamente. Com base no que eu vi no áudio. Fábio, eu não marcaria o pênalti. Nem no campo e nem observando a imagem depois. Mas eu confesso que eu não sei por que tanto estardalhaço, porque não é um lance claro e objetivo. Não é, gente. É um lance de interpretação. Os que dizem que não foi pênalti e... é claro que o árbitro errou, dizem o seguinte: o Bruno Mendes chegou, colocou o pé no chão e foi o Soteldo quem tropeçou no pé dele. Como se o lance tivesse acontecido em câmera lenta. Olha o pezinho dele ali, deixa eu tropeçar. Não foi assim, foi papum. Né? Então, se você vira o lance em câmera lenta, você fica com essa impressão. Realmente o Bruno Mendes chega, fixa o pé no chão, o Soteldo vem na passada e tropeça ou meio que pisa no pé dele. Por isso eu não marcaria o pênalti, mas eu não acho um absurdo completo o árbitro ter marcado. Não acho. Na minha opinião, foi pênalti. Precisa chegar num consenso aí e olhar o lance como um todo, né? Também, como, por exemplo, na Europa, que se a bola não está em direção ao gol, muito provavelmente vai sair, não é marcado penalidade máxima, E né? só para encerrar, ô Ineg, desculpa, o contexto, a situação toda também provoca o estardalhaço, porque o pênalti foi aos 48 do segundo tempo. Claro, mas não. Tá no jogo, tá no jogo. Mas é isso que eu ia falar. Exatamente. Isso aí aos 8 minutos do primeiro tempo é uma coisa. Agora, tem uma coisa brasileira. A gente é um país que faz lei, medida provisória, PEC, PAC, POC, PUC e tal. Tudo a gente faz uma lei, um decreto. Então, quando a gente vai usar o VAR, a tecnologia é para ajudar, é para simplificar, é para dar modernidade. A gente transforma isso numa burocracia e cria o que a Paloma falou, o pênalti, pênalti não, lá na Europa, falta. O cara tem que fazer uma falta mesmo, senão o jogo segue. Na várzea, ninguém ia marcar pênalti, entendeu? Na várzea ninguém ia marcar pênalti. Aí começa o jogo a ficar sofisticado, porque a chuteira, não sei o que e tal. Aí tudo tocou, o cara já cai rolando. É a escola Neymar, todo mundo já cai rolando, todo mundo já cai não sei o que, é pênalti, chora. Aí o camarada vem, peita o juiz. Aqui é um desrespeito com a autoridade, nenhum desrespeito à autoridade. E a autoridade não se impõe, ela amarela. A torcida enquadra a diretoria, o jogador enquadra o árbitro. Aí o VAR vem para parecer, eu quero ser neutro, ninguém tem opinião. É um negócio horroroso, a gente estragou o VAR, né? A interpretação estragou o VAR. Eu sou o que o Fábio falou, nunca marcaria esse pênalti. E olhando de novo, claro que pode parecer pênalti, mas, não, tava indo pro gol, ele ia fazer o gol, ele, vai encher o saco do outro, entendeu? Mas no Brasil não, lá o juiz tem autoridade, aqui não tem, o professor não tem autoridade na sala de aula, o policial, o nego pega e atira, essa é uma zona esse país, é por isso que dá nisso. Não, e é impressionante, o clássico eu assisti, o Barcelona e Real Madrid, né, com vitória do Real Madrid por 2-1, a postura do árbitro, ele é muito respeitado, tem um jogo na mão ali, os caras na mão, ele comanda todo o lance com marcação de uma maneira muito firme e efetiva, é o que falta aqui realmente. Show de bola, tô te falando, tem um Denilson atrás da Paloma Totti, quem estiver vendo no vidro. Foi pênalti ou não? Foi Denilson. Pênalti? O Denilson apareceu ali. Foi pênalti ou não? Olha aí, ela tá foi brava, pênalti pro Denilson. O Denilson disse que ele foi falou, pênalti. lógico que foi, pelo vidro dá pra fazer a leitura labial, lógico Tô que te falando, depois nas redes sociais a Paloma vai colar esse trecho, porque é muito bom. Tô te falando com Paloma Totti. Valeu, Paloma, Beijo, obrigado. beijo, tchau. Valeu.